preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. A tua paz. Largo tudo para te seguir. Pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos nos sentar. Eu queria partilhar com vocês um texto do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Na verdade, é muito bom que vocês, com tempo, possam ler o capítulo 18, 19 e 20, que trata exatamente deste rei de Israel, rei Josafá. Josafá já é um nome muito significativo, que significa Deus vem conosco. Josafá foi rei de um dos reinos. Teve um momento em que eles brigaram. Isso acontece muito na política, nas coisas. As pessoas se dividem. E virou o reino de Judá e o reino de Israel. E Josafá é filho de um dos reis que ficou no reinado de Judá, que era um reinado menor. E o pai dele já tinha sido um homem muito fiel. E ele assume e ele dá continuidade nesse mesmo projeto. Mais ainda, ele cria enviados para ensinar a fé, porque o povo ia se esquecendo da fé. Então ele envia pessoas. E Deus o abençoa muito, diz a palavra de Deus, que as pessoas levam presentes para eles, presentes imensos, de tal maneira que ele acaba ficando muito rico. E um dia, depois de muito tempo, ele inclusive tentou reunir os dois reinos. Ele vai se casar com a filha do reino de Israel, mas no dia já que ele foi lá para pedir ela em casamento, o sogro dele já queria convidar ele para fazer guerra. E ele, com muita dificuldade, falava: olha, eu preciso ouvir a Deus, eu preciso ouvir a Deus. Era um homem que queria fazer as coisas ouvindo a Deus. Isso já é um ensinamento muito grande para nós, porque nós precisamos aprender a ouvir a Deus, e só com oração a gente aprende a ouvir a Deus. Senão a gente não distingue a palavra de Deus da nossa mente, do nosso interesse, das vozes que o mundo tem. Então é só com tempo de intimidade. E isso é um exercício. Não é fácil saber quando é a vontade de Deus. Mas Ele também não nos deixa na mão quando a gente tem o interesse de fazer a vontade dEle. Mas um dia, e isso está lá no capítulo 20, ele recebeu essa informação. Os moabitas e os amonitas, acompanhado dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar ao rei: uma tropa enorme, vinda do outro lado do Mar Morto, avança contra ti. Ei-los já em Assasson-Tamar, isto é em Gade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, o povo acorreu para invocar o Senhor. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir.
Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra, e adestes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo: se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia, então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, pela terra das quais não permitistes que os israelitas atravessassem, quando da sua saída do Egito, e das quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos desta herança, cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exercereis sobre eles a vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer, e nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava de pé diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Bananias, filho da linhagem de Asaf, e disse: prestai atenção, disse ele, homens de Judá e Jerusalém. E tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor: não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e o encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater, colocai-vos lá e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Desculpa a leitura longa, mas é para a gente entender. Josafá era um homem fiel, e quando vieram falar com ele, disseram: todos os povos que vocês não tinham maltratado, porque eles maltrataram alguns para invadir aquela região, mas estes não, se coligaram contra vós, se tornaram vosso inimigo, por inveja, porque talvez ele se tornou muito rico, muito querido. Muitas vezes os inimigos surgem não porque fazemos algo, mas simplesmente porque o diabo vai incitando ódio, inveja. E quando as pessoas não estão abertas a Jesus, elas estão abertas às coisas do mundo. E o diabo é bom para fazer confusão. Por isso é que eu sempre digo aqui no grupo de oração, a Áurea repete muito isso, que a gente tem que batalhar muito em oração. Porque quando você não batalha em oração, as pessoas da sua casa, as pessoas do seu convívio, as pessoas do seu trabalho, acabam sendo movidas por ignorância, inspiradas mesmo a acharem coisas. Acham que você isso, acham aquilo, e acabam se tornando inimigos de graça. E se você bobear, você vira inimigo deles também. Porque você perde o sentido de que não é essa a vontade de Deus. E o que aconteceu com Josafá? Ele toma uma decisão. Esse exército é muito grande, eu não posso contra eles, não vou me desesperar. Ouviu isso? Não vou me desesperar. Esse exército que vem contra mim é muito grande, eu não vou me desesperar. Repete isso para os teus irmãos do lado. O exército é muito grande, eu não vou me desesperar. Não vou me desesperar. E aí o que ele faz? Ele entra em batalha espiritual. Percebem? Ele também não fica só falando assim: eu sou de Deus, não vou fazer nada. Eu sou de Deus, então Deus vai fazer tudo. Não. Ele convoca um jejum para todo o povo e marca um dia para todos eles irem no átrio do templo para rezar. O
Quer dizer, ele fala, o inimigo é grande, eu não tenho um exército para enfrentá-los. E olha que se você ler o capítulo 18 e o capítulo 19, você vai descobrir que Josafá tinha um exército organizado. Você vai ver que Josafá tinha uma elite de exército, tinha uma organização militar. Ele não era um tonto, ele não era um rei que corria o risco de ser invadido a qualquer momento, porque horas, qualquer rei tem que estar organizado e preparado, porque a qualquer momento pode surgir um adversário. Ele tinha, mas o que vinha contra ele era grande demais. Ele então, ao invés de sair desesperado, falando com o seu exército, ele convocou o povo, todo o povo, mulher, criança, todo mundo, e convocou um jejum. E disse, vamos jejuar e clamar a Deus. E aí ele faz essa belíssima oração dizendo, Senhor, nós confiamos em você. Você disse que nós éramos teus, você é quem nos deu a sua palavra. Ele foi de encontro à palavra de Deus. E aí, quando ele termina a oração, o Espírito de Deus toma uma pessoa no meio do povo, que não era o profeta tradicional. No tempo de Josafá, o profeta bíblico era Miqueias. Miqueias, que tem um livro da Bíblia, era do tempo de Josafá. Não foi Miqueias que apareceu. Foi uma pessoa, uma boa pessoa, filho de um músico, filho de Asaf, que significa que ele era músico do templo, que Deus resolveu pegar aquele músico, ungiu aquele músico, e aquele músico falou, olha, se prepara o teu exército, sai de madrugada, você vai enfrentar esse exército lá no vale, e olha, assim, não entendo nada de militar, mas sou engenheiro. E melhor é enfrentar um inimigo de cima para baixo do que de baixo para cima. Eu não vou enfrentar meu inimigo no vale. Eu prefiro enfrentar meu inimigo no monte, aonde ele vem para cima de mim e eu estou superior a ele. Isso me dá vantagem. Vantagem de ver, vantagem de tomar atitude. Agora no vale, e o Senhor fala, vai lá para o vale. Mas te digo mais, você não vai lutar. Você vai para lá para você ver o que eu vou fazer. E isso é incrível. Porque Deus podia também fazer e falar, fique tranquilo, fiquem aí dormindo. Ele fala, não, vocês têm que fazer a sua caminhada, mas a vitória não vai ser do esforço de vocês. Ora, se era só para ver o que ia acontecer, Deus podia ter dito, o profeta podia ter dito a Josafá, Josafá, pega 10 homens que são pessoas muito respeitadas, que ninguém vai duvidar, e vai lá para ver. Não, pega o teu exército e desce lá. Mas aguarda. E Josafá faz isso. Acorda de madrugada, chama os músicos, toca as trombetas e sai em caminhada. Diz a palavra de Deus, eu não li esse pedaço, que quando ele toca as trombetas, aparecem uns salteadores, uns ladrões, no acampamento, e no que esses ladrões vão tentar roubar o exército que está ali acampado, eles acabam se matando uns aos outros. E quando Josafá chega, estava todo mundo morto. Eles tinham matado os outros e não sobrado ninguém. Josafá vê a vitória de Deus e manda pegar os despojos, quer dizer, manda ainda buscar as coisas que sobraram lá, prata, ouro e tudo mais. Vejam, no momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes das montanhas que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas para um massacre de exterminação. E isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá,
à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentos e objetos preciosos em abundância. Perceberam o que eu disse? Josafá foi com o exército. Deus falou para ele: você não vai nem lutar, mas prepara o exército, e foi. Ele cumpriu a palavra, se organizou, foi para a guerra, foi para fazer o que tivesse que fazer. O outro exército era maior, se tivesse que morrer, porque o outro era maior, ele iria morrer. Mas ele sabia que ele já tinha feito a batalha que importava. E qual era a batalha que importava? Quando ele convocou o jejum e a oração para essa batalha. E o povo respondeu favoravelmente. E aí quando ele chega, não sobrou um. Significa que os dois últimos, cada um matou o outro. E o exército sabe para que serviu? Para fazer o saque. Para buscar as coisas do inimigo. O inimigo se matou, se perdeu, começou a brigar um com o outro. Um achou que o outro estava trapaceando o outro, e mataram o outro, daqui a pouco não tinha sobrado mais ninguém. Quando Deus vai por nós, não tem inimigo que resista. Agora, quando você quer fazer com as suas próprias forças, por mais organizado que você seja, por mais preparado que você seja, e é preciso também ser organizado, é preciso estudar, é preciso se preparar, mas sem dúvida nenhuma, você precisa aprender que as coisas acontecem neste mundo espiritual, e Josafá tinha essa lição. Ele foi lá para ver e ficou estarrecido. Deus já tinha vencido, e vencido até ao extermínio. Não sobrou um para ele levar prisioneiro. Não sobrou ninguém. Um exército imenso de 3 povos, 4 povos: moabitas, amonitas, e mais os outros 2 das montanhas, exterminados. Para nós, eu quero chamar a atenção: a gente não está fazendo o que Josafá tem feito. Não vou generalizar, talvez alguns estejam, mas nós estamos que nem pessoas folgadas diante de uma guerra atroz, violenta, intensa, aonde o demônio tem dominado muitas frentes, aonde ele tem levantado exércitos por ignorância, aonde ele tem feito surgir interesses que não conseguimos nem compreender. E o Senhor está falando: como é que você vai para essa guerra? O inimigo quer devorar a tua família, quer devorar teu trabalho, quer devorar a tua nação, quer devorar a tua fé. E você vai como para essa guerra? E eu quero te dizer, nós vamos nos erguer em oração e jejum. E um grupo de oração como o nosso, que sempre foi um grupo de oração mesmo, tem obrigação de mergulhar no universo da oração, para que o inimigo pare de nos flagelar. Pare de flagelar o povo de Deus. Eu até falei com a Áurea, na hora que cheguei, eu estava desde o início da missa ali, e o padre estava falando do texto importantíssimo da misericórdia. E aí ele falou do jejum. Eu falei: nossa, e eu que vou falar que Josafá convocou um jejum, né? Mas eu quero convocar vocês a um jejum. Eu até gostaria muito que nós pudéssemos fazer. Existem 2 jejuns de Daniel. Um famoso, que são das 3 semanas, 21 dias, que é um jejum famoso que eu digo porque ele é muito divulgado na internet, ele tem muitas formas de fazer, não é mesmo, Paulo? Conhecido. Mas existem 2 tipos de jejum de Daniel. Um é o de 21 dias, quando 3 vezes por dia ele orava a Deus e jejuou por 21 dias, para poder ter clareza sobre as visões que ele tinha tido.
Não é esse que eu quero que nós façamos. Podemos fazê-lo em outro momento. Mas o primeiro jejum de Daniel, que é o que ele faz quando ele é jovem, e aí lhe servem uma mesa de iguarias, de coisas deliciosas, e ele diz: eu não vou comer essas coisas. E eles dizem: mas se você emagrecer, o rei vai prestar conta comigo. E ele diz: pode ter certeza de que eu não vou ficar sem vigor, eu não vou ficar sem força, deixa eu comer apenas frutas, legumes e água. E diz, por 10 dias, Daniel jejuou para que o governante lá, sei lá como é que ele chamava lá, fosse verificar se ele tinha ficado fraco. Eu quero convocar você a uma batalha espiritual. Também não adianta jejuar se não for para você entrar na batalha de oração. Mas eu sei que você, que nós precisamos. Nós precisamos abrir espaço para Deus fazer o que fez com Josafá: derrotar exércitos poderosos, exterminar inimigos sem a gente pôr a mão, ressuscitar mortos se Ele quiser, fazer os milagres que Ele precisar fez, levantar o nosso interior, abrir as portas que Ele precisa, e a gente precisa entrar na batalha. Quero propor o seguinte, para aqueles que quiserem e puderem, porque tem a ver com saúde também. Às vezes você acha que não é possível para você. Exclua o domingo, porque domingo é o dia do Senhor, e no dia do Senhor não se jejua. E aí você tem 5 dias essa semana, 5 dias na semana que vem, para você fazer um jejum, que basicamente é tirar a carne, né? Pelo que eu percebo. Legumes, verduras e frutas, né? Aí tem os derivados, sei lá, cada um faça o que achar melhor. Se quiser, deixa o pão, deixa o queijo, não deixa leite, não deixa, isso é problema da tua decisão. Mas toma uma decisão de fazer um jejum em oração. Talvez de uma única refeição no dia, não precisa tirar das duas, eu não sei. De acordo com a sua condição e da sua capacidade, mas um sacrifício para fazer o que Josafá fez. Eu digo assim, o que fez Josafá tomar uma decisão dessa e convocar o povo todo, foi, eu li para vocês, eu não sei se vocês prestaram atenção, quero ler, vale a pena, um minutinho a mais não vai ser o fim do mundo, que ele diz assim: perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum. Quer dizer, o que é que fez Josafá promulgar um jejum? Ele ter ficado perturbado com o tamanho do inimigo. Então, dependendo do tamanho da tua luta, você decide. Você fala: minha luta está mole, não vou nem fazer jejum. Beleza. Não, a minha luta está dura, vou fazer. Ou então eu vou fazer por outras pessoas. E aí eu quero convocar você a incluir nisso um grupo de oração, para que aqui aconteçam, e aqui o Senhor atraia todos os que Ele quer atrair. Cada um de acordo com o seu organismo. Por 10 dias. Quer dizer, na outra segunda-feira, nós vamos estar falando disso. 10 dias, se você tiver que tirar o sábado e domingo, se você tiver que tirar só o domingo, você faz a sua conta. Até a segunda-feira que vem, nós temos 13 dias. 13 dias. Decida o que você quer fazer do jeito que você quiser. Te aconselho a excluir os domingos e ter um compromisso. Ou numa refeição, ou em outra. Não quer tirar carne, não pode tirar a proteína da sua vida, por razões até de saúde, escolha outra coisa. Mas entre na batalha espiritual, porque não adianta fazer regime. Regime é bom para emagrecer, mas não é bom, não faz diferença nenhuma. Então é um jejum, é você
mexer nessa parte alimentar e orar, e clamar, e fazer aquilo que Josafá fez para que Deus age. As intenções são simples. É a tua luta espiritual e a luta do grupo de oração. Porque a luta do grupo de oração é a de todos nós. Quem vai fazer? Tem alguém de mão erguida do teu lado? Tem? Diga para a pessoa, vou cobrar. Pode baixar a mão. Que o Senhor nos conceda a visão que Josafá teve ao final, quando chegou e viu do vale o deserto, seus inimigos exterminados, e ainda tomou posse das riquezas deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.